Boa noite. Boa noite. A Câmara deixa para agosto a denúncia de corrupção contra Temer. Sem quórum, não houve a leitura do parecer favorável ao presidente. O procurador-geral confirma que pode fazer uma nova acusação, mas diz que não tem pressa e que as investigações prosseguem. Sérgio Cabral admite mais compras de joias com dinheiro sujo. Um anel e um par de brincos para a mulher custaram quase R$800 mil. Dados de junho mostram a recuperação gradual no mercado de trabalho e o balanço do semestre registra a criação de 67 mil empregos. A Prefeitura de São Paulo corta mais de 80% dos investimentos. Dezenas de obras de creches, postos de saúde e corredores de ônibus estão paradas. 199 mortos no acidente aéreo e nenhum culpado. 10 anos depois da tragédia em Congonhas, o aeroporto opera com mudanças na segurança. O Jornal da Gazeta está no ar. Apesar de todas as promessas de campanha, o prefeito João Dória, do PSDB, anunciou que vai cortar R$4,5 bilhões do orçamento de investimentos previsto para este ano. Com o corte, a administração municipal vai gastar apenas 18% do que foi anunciado no início da gestão. A quantia, que não ultrapassa R$1 bilhão, é a menor em 10 anos para o orçamento da cidade. Em frente à casa do prefeito, nos Jardins, manifestantes protestavam contra o programa de privatização de bens públicos, uma das principais bandeiras da gestão Dória. Durante a manifestação no fim de semana, convocada pelo grupo Levante Popular da Juventude, o muro da casa de Dória foi pichado com a frase "São Paulo não está à venda". Num vídeo postado nas redes sociais logo depois, o prefeito diz que não vai recuar na proposta. Ele mandou pintar novamente o muro e colocou uma bandeira no lugar. Se os que pensam que vão me intimidar, gritando, ameaçando, pichando, não vão fazer, porque tudo que nós estamos realizando, vamos prosseguir. Então, não há nenhum ista, nem petista, nem ninguém que me ameaça e que me intimida. Para a gestão Dória, vender parte do patrimônio público e conceder serviços a empresas privadas é a única forma de fazer a administração voltar a investir. Dos R$5,5 bilhões previstos no orçamento deste ano, a prefeitura só deve dispor de R$1 bilhão, 18% da previsão inicial. É o que vai sobrar dos impostos arrecadados depois de pagar as contas. É o menor volume de investimentos dos últimos 10 anos. A culpa, além da crise econômica, seria da escassez de recursos do PAC e do aumento do custo para manter os serviços comuns, que quase dobrou nos últimos 5 anos, segundo a gestão tucana. A prefeitura diz que só de 2016 para cá, os gastos com saúde cresceram quase 24%, com educação, 8%. Isso sem falar na sempre lembrada gratuidade nos ônibus, somada à tarifa congelada, que gerou aumento de mais de 50% na despesa. O resultado foi que, ao menos 63 obras de construção de creches, postos de saúde, de drenagem e corredores de ônibus tiveram de parar, segundo a administração municipal, para manter o pagamento em dia dos servidores, fornecedores e tocar a zeladoria. Mesmo assim, dá para perceber que tem faltado dinheiro para consertar semáforos e tapar os buracos que se multiplicam nas ruas. João Dória quer atrair compradores de fora, capital estrangeiro, para tocar o plano dele de desestatização, cujos projetos demoram para dar retorno ao investidor. A prefeitura espera arrecadar de 5 a 7 bilhões de reais. Com a intenção de divulgar o programa, o prefeito Dória embarca nesta semana para a China. O pacote do prefeito inclui repassar à iniciativa privada a gestão do bilhete único, dos 29 terminais de ônibus, do serviço funerário com 22 cemitérios, além da administração do estádio do Pacaembu. O prefeito do PSDB também planeja vender o complexo do Anhembi e o autódromo de Interlagos.
Uma parte do projeto já foi aprovada pelos vereadores em primeira votação, mas também sofreu críticas da oposição, que classifica o plano como um cheque em branco nas mãos da prefeitura. Acidente com o avião da TAM completa 10 anos. Até hoje, ninguém foi condenado pelas mortes de 199 pessoas. Nesse período, houve alterações nas pistas, na torre de controle e também no uso de novas tecnologias. Mas o medo ainda ronda o aeroporto de Congonhas, que continua com fluxo intenso de pousos e decolagens na zona sul de São Paulo. Difícil não se lembrar do acidente que marcou a história do aeroporto de Congonhas. Quem passa por esses corredores, a caminho do embarque ou chega de viagem, tenta não se preocupar. Mas não dá para esquecer o que aconteceu naquele 17 de julho de 2007. Sempre tem aquela preocupação assim, será que as aeronaves estão passando pela manutenção corretivamente? É um conforto porque está no meio da cidade, mas ele é muito perigoso, né? É um aeroporto que você desce praticamente em cima das casas. Fora do aeroporto, o mesmo sentimento de quem tem Congonhas como principal vizinho. Você fica meio preocupado, porque está bem em frente onde caiu o avião, né? Então a gente sempre lembra desse acidente, né? O acidente ocorreu por volta das 6h40 da noite. O voo 3054 tinha saído de Porto Alegre com destino a São Paulo. A aeronave chegou a tocar a pista de Congonhas, que estava molhada por causa da chuva, mas não desacelerou. O Airbus A320 da TAM atravessou as duas pistas da Avenida Washington Luiz e bateu no prédio da empresa aérea. Na época, a equipe de reportagem da TV Gazeta acompanhou a tragédia, com o repórter Luciano Penteado. Eram quase 11 horas da noite quando as chamas pareciam estar controladas. Hoje a Praça Memorial 17 de Julho, local onde caiu o avião, foi palco de muitas homenagens dos familiares das vítimas do acidente. Mas 10 anos depois, ainda fica uma pergunta. Será que o segundo maior aeroporto em movimento do país é seguro? A Infraero, empresa pública que administra os aeroportos do país, diz que Congonhas recebeu adequações nos últimos 10 anos. A pista principal, por exemplo, foi reduzida de 1.940 metros para 1.790 metros para decolagem e 1.660 metros para pouso, melhorando as condições de segurança e o espaço de manobra para os pilotos. Em 2013, o aeroporto também ganhou uma nova torre de controle de tráfego aéreo, com o uso de novas tecnologias. A Infraero também passou a medir semanalmente o atrito da pista e de 15 em 15 dias verifica a profundidade da superfície do pavimento. As investigações da Polícia Federal sobre o acidente começaram ainda em 2007 e levaram 2 anos para serem concluídas. O documento não apontou culpados. O Ministério Público Federal chegou a acusar 3 pessoas, mas todas foram inocentadas. Pedimos à Procuradoria da República que recorra à terceira instância, porque a verdade foi apontada no relatório da Polícia Civil e queremos que não haja impunidade. Silvia perdeu a filha no acidente. Ela conta que o enterro de Paulo foi realizado no dia em que a jovem completaria 24 anos de idade. 17 de julho é uma data de muitas saudades, uma data de muita tristeza, mas a gente sempre tenta lembrar do amor grande que a gente tem por esses 199. Moradores da Zona Leste de São Paulo reclamam do abandono das praças e de outros espaços públicos. Sem a manutenção, as famílias perderam áreas de lazer e ainda sofrem com a insegurança e o consumo de drogas. Era uma vez um parquinho. Sim, porque como é que se brinca no meio desse mato todo? Abandonado, o local virou abrigo para moradores de rua. A praça fica na rua Virgínia Ferne, em Itaquera, na Zona Leste. Se é que dá para chamar de praça, está mais para terreno baldio. E estava pior, viu? Os moradores bancaram uma limpeza. Isso aqui estava um absurdo. Copo plástico, papel, tinha até bacia de banheiro jogada aqui. Alex é líder comunitário. Ele conta que o abandono trouxe também usuários de drogas para cá. Os moradores aqui do entorno aqui da praça reclamam que os usuários ficam utilizando, né, de
substâncias entorpecentes e, consequentemente, acaba acarretando também em assaltos e espantando a população, né? Das 29 ações do programa Cidade Linda da Prefeitura desde o começo do ano, apenas 6 foram na periferia de São Paulo, sendo 2 na Zona Leste. Esta é a Praça Afonso Mussolino, aqui em Itaquera. E a situação é essa, muito lixo espalhado, mato alto, tudo abandonado. Segundo os moradores, a última manutenção por aqui foi no ano passado. Sem lixeiras, a praça virou um ponto viciado de descarte irregular de lixo. É difícil achar um vizinho que não tenha sido assaltado. A minha nora foi assaltada aqui, à mão armada, né? O meu filho, levaram o carro dele também à mão armada. A irmã da minha nora foi roubada, que levaram o carro dela também à mão armada. A minha filha, aqui na praça também já foi. Aqui, do jeito que está essa praça, abandonada, com esse mato e tudo, uma pessoa em pé aqui dentro, você não chega a ver. Por meio do Gazap, o Jornal da Gazeta tem recebido várias denúncias de falta de zeladoria na Zona Leste. Este telespectador reclama das más condições da calçada e do mato alto na rua Agrimensor Sugaia, também em Itaquera. Este outro reclama de entulho acumulado em um terreno na rua Freguesia de Poiares, na Vila Carmozina. Já na rua Belarmino Ferreira, perto do shopping Aricanduva, a reclamação é de mato alto em um córrego. Segundo os moradores, a Prefeitura Regional de Itaquera alega falta de dinheiro. Só uma equipe de zeladoria estaria atuando em todo o distrito, onde moram mais de 520 mil pessoas. A Prefeitura Regional de Itaquera informou que a remoção do lixo dos pontos citados na reportagem está prevista para os dias 24 e 28 deste mês. Em relação ao mato, a Prefeitura diz que os locais vão ser avaliados e o serviço programado. Sobre a calçada que aparece na reportagem, se a responsabilidade for da administração municipal, o reparo será feito. Caso seja particular, o proprietário será notificado. Em relação à Praça Afonso Mussolini, que os moradores relatam roubos, a Polícia Militar afirma que faz o policiamento ostensivo e preventivo na região. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, defendeu hoje nos Estados Unidos o acordo de delação premiada fechado com os donos da JBS Friboi e disse que não tem pressa para apresentar uma nova denúncia contra o presidente Michel Temer. A palestra no Brasil Institute do Winson Center, em Washington, durou 1h30. Foi marcada pela defesa do Procurador-Geral da República do que alguns opositores classificaram de acordo com o diabo, em referência ao acordo de delação premiada com Joesley e Wesley Batista, donos da JBS Friboi. Os irmãos ficaram livres após entregar gravações com o presidente da República e contar que pagavam propina a dezenas de políticos. A primeira reação nossa foi dizer, isso é mentira. Não acredito que isso esteja acontecendo, não pode acontecer. Depois de 3 anos e meio de Lava Jato com esses números, é inacreditável que a prática continue de maneira aberta. Rodrigo Janot afirmou que os irmãos Batista mostraram trechos de gravações e disseram que poderiam revelar todo o esquema, mas em troca não abriam mão da liberdade. Sabendo da prática em curso de crime, eu não ter como fazer cessar essa prática em curso. Sopesei o interesse público e disse, eu vou conceder imunidade e depois tento explicar por que ninguém se sente feliz concedendo imunidade a criminoso. Acho que ninguém gosta disso, mas foi possível, sopesando o interesse público, o interesse da sociedade brasileira na aplicação desse. O Procurador-Geral da República falou que não se arrepende do acordo, que faria tudo novamente. Reforçou que, sem as delações premiadas, instrumento que passou a fazer parte da justiça brasileira apenas em 2013, a Lava Jato não chegaria onde chegou. Questionado sobre novas denúncias contra o presidente Michel Temer, Rodrigo Janot disse que não tem pressa. Ele explicou que existem 2 investigações em curso, além da já apresentada ao Supremo Tribunal Federal por corrupção passiva, e que só vai apresentar uma nova denúncia quando tiver elementos suficientes que comprovem a prática de crime. O Ministério Público não tem pressa e nem retarda denúncia. O que depende é a investigação. Existem investigações em curso e essas investigações
uma está mais adiantado do que a outra, se até o dia 15 de setembro, que é o último dia útil do meu mandato, eu obtiver esse quadro definido, eu não posso, sob pena de prevaricar, deixar de praticar o meu ato de ofício. Se não houver, não houve. Janot falou para uma plateia de jornalistas, juízes, procuradores e advogados. Questionado sobre a tentativa de arquivamento da denúncia contra Temer na Câmara dos Deputados, ele disse que está tranquilo. Como é que eu vou aceitar a decisão da Câmara? Com a maior naturalidade possível. Eu fiz o meu trabalho. Cada um faz o seu. O meu trabalho está feito. Eu não vou insistir nessa denúncia, porque eu não tenho como, tecnicamente, insistir nessa denúncia. Em outra situação, Janot pediu que o Supremo Tribunal Federal retire da Operação Lava Jato um dos 6 inquéritos abertos contra o ex-presidente e atual senador Fernando Collor de Mello, do PTC de Alagoas. A investigação teve início depois das delações premiadas de executivos e ex-executivos da Odebrecht. Collor teria pedido vantagens indevidas disfarçadas de doação de campanha para ajudar os interesses da Odebrecht Ambiental. O senador é investigado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O processo está sob os cuidados do relator da Lava Jato, o ministro Luiz Edson Fachin. Mas para Janot, deve ser sorteado outro ministro por não ter conexão probatória com feitos específicos da Operação Lava Jato. Por falta de quórum no plenário, ficou para agosto a leitura do parecer da denúncia contra o presidente Michel Temer na Câmara. Os deputados entraram em recesso. A segunda-feira foi de plenário esvaziado. Eram necessários pelo menos 51 deputados para abrir os trabalhos, mas só 13 apareceram e a sessão foi cancelada. É a segunda vez que a leitura do parecer da Comissão de Constituição e Justiça, que recomenda a rejeição da denúncia contra Temer, é adiada. Só depois da leitura o relatório vai ser incluído na pauta de votações. Com o recesso de 15 dias, a decisão fica para o dia 2 de agosto. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, já havia anunciado na semana passada que esse tema deve ser a prioridade da Casa. Cabe ao plenário da Câmara dar a autorização para o Supremo Tribunal Federal analisar a denúncia contra o presidente. O mínimo de parlamentares presentes para que a votação comece é de 342. Esse também é o número necessário para derrubar a recomendação do parecer do relator, o deputado Abiakel, do PSDB de Minas, que é contra a continuidade da denúncia. A votação vai ser nominal, com chamada dos deputados ao microfone, que vão responder sim ou não no mesmo formato da votação do processo de impeachment da ex-presidente Dilma. Se a Câmara autorizar o Supremo a abrir o processo, o relator do caso, o ministro Edson Fachin, vai elaborar um parecer para ser votado no plenário do Supremo, que decide se aceita a denúncia. Se ela for aceita, Temer fica suspenso de suas funções por até 180 dias e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, assume o posto de presidente da República. Levantamento do jornal O Estado de São Paulo mostra que desde o dia 29 de junho até ontem, 82 deputados e 16 senadores foram recebidos pelo presidente Michel Temer. Foram considerados só os encontros registrados na agenda oficial. Desde que a denúncia da Procuradoria-Geral da República por corrupção passiva contra Michel Temer chegou à Câmara dos Deputados, o presidente intensificou o corpo a corpo com parlamentares no Palácio do Planalto. Entre o 1º e 18 de junho, por exemplo, o PMDBista teve reunião com 31 deputados e 10 senadores. Qualquer que seja o novo episódio da crise, vem o chavão. As instituições estão funcionando. Mas como funcionam as nossas instituições? Temer, acuado, gasta bilhões para comprar votos do Legislativo. As instituições funcionam mal. O tribunal decide que a campanha da presidente e do vice não foi uma só. As instituições funcionam mal. O ex-ministro Gedel não usa tornozeleira e nem é monitorado porque não há tornozeleiras na Bahia. As instituições funcionam mal. A PM do governador Alckmin mata com vários tiros um morador de rua armado com um cabo de vassoura quebrado. As instituições funcionam mal. O petista, relator da reforma política, quer impedir a prisão de candidatos até 8 meses antes da eleição, o que beneficia Lula e outros políticos condenados. Instituições que funcionam mal, a serviço de privilégios e grupos, precisam de reforma urgente, antes que apareçam mais malucos querendo acabar com elas.
É, mesmo depois disso tudo, né? A semana pelo menos começou quente e ensolarada. Mas, de acordo com a meteorologia, a mudança no tempo vai ser brusca a partir de amanhã. Viu? Vai fazer muito frio e parece que vai chover. Mas vamos ver a previsão com Mariana Armentano. Uma forte massa de ar polar vai transformar a paisagem no sul do país nesses próximos dias e também aqui em São Paulo. As temperaturas vão cair drasticamente em todo o centro-sul e a nebulosidade remanescente da frente fria agora passa a provocar precipitação, muito possivelmente em forma de neve no sul do país e de chuva em parte do sudeste, inclusive aqui no estado de São Paulo. Essa massa de ar polar é tão forte que vai provocar o que os meteorologistas chamam de friagem em parte do norte do país. Vamos ver aqui a nossa tabela de temperaturas? Em Porto Alegre, mínima nessa madrugada só de 2 graus e máxima amanhã à tarde de 10 graus. No Rio de Janeiro, máxima de 23, com chuvas a qualquer hora. Em Cuiabá, temperatura só entre 10 e 20 graus amanhã, bem diferente de Fortaleza, onde a máxima chega aos 33 graus, com tempo firme e aberto. Para São Paulo, depois de uma semana quente de inverno, o tempo finalmente muda a partir de amanhã e esfria consideravelmente. Em todo o leste do estado, o tempo fica fechado e chuvoso. No centro e no nordeste também chove a qualquer hora, mas com algumas aberturas de sol. Nas demais áreas do estado, o sol aparece entre muitas nuvens, mas não chove. E olha como vai esfriar. Em Marília, mínima de 10 e máxima de 17 graus. Em Votuporanga, onde costuma ser mais quente, não vai fazer mais que 21 graus amanhã. Em Barretos, mínima de 11 e máxima na casa dos 18 graus. E em São José dos Campos, os termômetros vão ficar entre 9 e 16 graus nessa terça-feira. Vamos ver como ficam as temperaturas aqui na Grande São Paulo? Nessa madrugada, mínima só de 9 graus e máxima amanhã à tarde de 15 graus, com o tempo bem fechado. Aí na quarta-feira esfria mais, só 14 graus de máxima, e na quinta o sol vai voltando a aparecer e ajuda a esquentar um pouquinho. Mínima de 11 de manhãzinha e máxima à tarde de 21 graus aqui na capital. O ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, do PMDB, reconheceu em depoimento à Justiça Federal ter autorizado o pagamento de 229 mil euros à H. Stern por joias para a mulher dele, Adriana Anselmo. De acordo com os executivos da joalheria, que fizeram delação premiada, a operação quitou 2 peças que não estão entre as 143 apreendidas pela Polícia Federal. O depoimento de Cabral foi na última quarta-feira. A diretora comercial da H. Stern, Maria Luísa Trota, afirmou que o ex-governador comprou em maio e junho de 2015 um anel e um par de brincos, os 2 de ouro branco com safira. O valor das 2 peças somadas era de R$ 773 mil. O Ministério Público Federal afirma que o sumiço das joias é prova de que Cabral e a mulher dele continuam ocultando patrimônio. A defesa de Adriana Anselmo, que cumpre prisão domiciliar, afirma que a H. Stern mente ao atribuir à cliente todas as vendas que fez sem nota fiscal. Sobre o depoimento do ex-governador, a defesa de Cabral afirma que ele não especificou qual joia foi comprada. Cabral disse à Justiça ter usado sobras de caixa 2 de campanha eleitoral para comprar joias. Sérgio Cabral é alvo de 13 denúncias diferentes no estado, por supostamente chefiar um esquema de cartelização de empresas e favorecimento em licitações, mediante pagamento de propina. Ele está preso. Investigação apura o envolvimento do ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, do PMDB, em um rombo de R$ 2 bilhões no fundo de pensão da SEDAI, a Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro. As informações são do jornal O Globo. Segundo a reportagem, a Polícia Federal, Ministério Público Federal e a Comissão de Valores Mobiliários investigam um esquema que em 15 anos aumentou de R$ 75 milhões para cerca de 2 bilhões o rombo na Prece, a previdência complementar dos funcionários da SEDAI. Detalhes do esquema podem vir à tona se as delações premiadas de Cunha e do doleiro Lúcio Funaro, que estão em fase de negociação, forem homologadas pela Justiça. O Globo afirma que os fundos de pensão da Prece eram administrados por ex-funcionários da Caixa Econômica Federal e da SEDAI, indicados pelo ex-deputado Eduardo Cunha, e que trabalhavam sob sua orientação. Entre as atividades no mercado financeiro que geraram prejuízos para a Prece estão a compra e venda de títulos podres pela Previdência Complementar.
Enquanto isso, clientes das corretoras, dentre eles Cunha e Lúcio Funaro, ficavam com os lucros. O jornal diz que uma das transações, feita ainda em 2004 e 2005, acendeu um sinal de alerta na CVM. Cunha conseguiu um lucro de R$ 917 mil, mas a Prece registrou prejuízo. Investigações da Comissão e do Ministério Público Federal chegaram à conclusão de que o resultado seria impossível, porque o ex-deputado teria que ter tido mais sorte que um ganhador da Mega Sena, de acordo com o documento enviado pelos investigadores ao Supremo Tribunal Federal. Além disso, de acordo com a reportagem, o esquema ficou conhecido dentro da estatal como a Escola do Crime, porque alguns dos funcionários chegaram a fazer cursos de especialização, bancados pela empresa, só para operar melhor no mercado, mas em favor do ex-deputado e em prejuízo da companhia. Cunha e Funaro já são réus num outro processo que envolve um outro fundo de pensão, o FI-FGTS. Eles são acusados de cobrar propina de empresários para liberar recursos do fundo. A Prece afirma que a atual diretoria, o Conselho Deliberativo e Fiscal, são compostos por participantes dos planos de benefícios administrados pela entidade. A respeito do pagamento de cursos para funcionários treinados para atuar no mercado financeiro, a entidade disse que tem um corpo técnico altamente qualificado e capacitado. A defesa de Cunha afirmou ao jornal O Globo que tudo isso se trata de mais uma tentativa de fazer colar em seu cliente outro escândalo de corrupção. O advogado de Funaro disse que está concentrando a defesa só em informações do FI-FGTS. E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. Ricardo Barros, ministro da Saúde, conclamou: vamos parar de fingir que pagamos o médico e o médico tem que parar de fingir que trabalha. Isso no país em que a chegada de médicos cubanos provocou escândalo e gritaria de médicos, associações e manifestantes. Passados 3 anos, os médicos cubanos continuam no Brasil e fez-se silêncio de associações, médicos e manifestantes. Talvez porque os médicos cubanos já tenham atendido mais de 60 milhões de pessoas. Sinal de que 60 milhões de pessoas não eram atendidas ou mal tinham atendimento, como agora confessa o ministro da Saúde. Revelador o silêncio em relação aos médicos cubanos. Certos silêncios revelam, assim como barulhos de ocasião. Na quarta, com a coordenação de Lula, foguetório nos chamados bairros nobres de São Paulo. Panelas voltaram a retinir. Na quinta, só um dia depois, Temer e seus 40 tiveram vitória na Câmara, rejeitada a denúncia contra Temer, que para vencer trocou 12 deputados na CCJ e não apenas. Em 2 meses, Temer liberou 1 bilhão para emendas de deputados e senadores. E o que se viu e se ouviu no dia em que os 40 de Temer rejeitaram a primeira das denúncias? Nada. Nem uma manifestação de massa, nem mesmo 2 colheres de chá num batuque. São Paulo e Brasil afora, um silêncio estrondoso. Silêncio profundamente revelador da hipocrisia que embalou e embala discursos sobre corrupção no Brasil, do moralismo caolho, aquele que só enxerga a corrupção quando é a dos adversários. Barulho se ouviu mesmo foi em Curitiba. Ricardo Barros fingiu não ser o ministro da Saúde de Temer e de um país com 14 milhões de desempregados e filas nos hospitais. A filha do ministro, deputada estadual Maria Vitória, casou-se no sábado. A mãe, Cida Borghetti, é vice-governadora e pré-candidata ao governo. Festança para 1.200 convidados. Entre a Igreja do Rosário e a recepção no Palácio Garibaldi, protestos, com chuva de ovos, garrafas, pedras, cuspe, lixo e polícia. Boa noite. E daqui a pouco, no Jornal da Gazeta, Maria Lídia Flandre entrevista o professor Aldo Fornazieri, diretor acadêmico da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, sobre a instabilidade política no país. A Receita Federal depositou hoje o segundo lote de restituições do Imposto de Renda de Pessoas Físicas 2017. Esse lote também inclui restituições residuais de 2008 a 2016. No total, 2 bilhões e 990 milhões de reais serão transferidos a quase 1,5 milhão de contribuintes. Para consultar se você está nesse lote de restituição, acesse o site da Receita Federal.
O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, disse que não há nenhuma objeção política dos Estados Unidos para que o país retome as importações de carne bovina brasileira, mas que as compras só devem voltar a acontecer depois da conclusão de análises técnicas, que pode demorar até 60 dias. Blairo Maggi se reuniu em Washington com o secretário da Agricultura dos Estados Unidos para tentar reverter a decisão do governo norte-americano, que no fim do mês passado bloqueou a entrada de carne brasileira nos Estados Unidos. Depois de 17 anos, em setembro do ano passado, a carne bovina brasileira conseguiu, finalmente, o selo de aprovação do Departamento de Agricultura norte-americano. Mas, no final de junho, as exportações foram suspensas, porque técnicos apontaram abscessos na carne. As inflamações teriam sido causadas pela vacina contra a febre aftosa, aplicada na parte dianteira do boi, exatamente a que é exportada para os Estados Unidos. O Ministério da Agricultura do Brasil determinou então que as peças passem a ser cortadas em cubos, tiras ou iscas, para facilitar a inspeção. Outro passo vai ser mudar a composição da vacina contra a aftosa. Amanhã, o ministro deve participar de uma reunião do Conselho Empresarial Brasil-Estados Unidos. A importação de carne brasileira passou a sofrer há 4 meses com as consequências da repercussão da Operação Carne Fraca, da Polícia Federal. A operação apontou um esquema ilegal em que fiscais do Ministério da Agricultura recebiam vantagens de empresários do ramo para liberar produtos em situação irregular. Os economistas do mercado financeiro reduziram, de novo, as estimativas de inflação para 2017 e 2018. Segundo o Boletim Focus, o IPCA para este ano caiu para 3,29%. Foi a 7ª queda seguida do indicador. Em 2018, a previsão dos analistas para a inflação recuou para 4,2%, na 6ª redução consecutiva. Ainda segundo a pesquisa do Banco Central, o mercado financeiro manteve a estimativa para o PIB de 2017 em 0,34% de crescimento. No ano que vem, os economistas também mantiveram a perspectiva de expansão da economia em 2%. Um vídeo publicado agora há pouco nas redes sociais mostra o presidente Temer comemorando índices positivos da economia do Brasil, a aprovação da reforma trabalhista e a criação de empregos. Apesar de ser alvo de denúncia da Procuradoria-Geral da República por corrupção passiva, o presidente não falou sobre o processo. Na semana passada, tivemos dias de muito trabalho e de excelentes resultados para o país. Dias desafiadores, mas mantivemos a pauta das reformas e avançamos ainda mais. Nem os mais otimistas acreditavam que fosse possível recuperar o tempo perdido tão rapidamente. A nova lei coloca o Brasil no século XXI nas relações trabalhistas. Muito ainda se vai falar sobre essa legislação e da criação de novos empregos que ela permitirá. Milhões de trabalhadores e trabalhadoras que vivem hoje na informalidade terão, enfim, suas carteiras assinadas. A inflação caiu ainda mais. E o brasileiro já paga menos para comer, menos para vestir, menos para morar. Os juros seguem em ritmo de queda. Mas os resultados positivos não param por aí. Meus amigos, minhas amigas, eu tenho muito orgulho em dizer que vencemos a maior recessão de nossa história. O Brasil continuará avançando. Coragem e disposição para fazer o que é preciso ser feito. É nisso que eu acredito. É isso que eu continuarei a fazer. Vamos juntos transformar o país. O Ministério do Trabalho divulgou hoje que, entre demissões e contratações, foram criados 9.800 postos de trabalho com carteira assinada em junho. Os dados do CAGED mostram que foi o 3º mês consecutivo de saldo positivo. No primeiro semestre, foram criadas 67.300 vagas formais. Essa foi a primeira vez que tivemos mais contratações do que demissões no período desde 2014. Vamos agora ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. Fragilizado pela situação política e pelo próprio andamento da economia, o governo sempre tenta aproveitar os dados melhores. Esquece o desequilíbrio fiscal, o baixo nível de investimentos, de crescimento da economia. Agora, esses dados do mercado de trabalho são mesmo positivos, não tanto pelo número de vagas abertas, que é muito baixo diante do contingente de desempregados, que chega a 13.800.000, segundo a PNAD do IBGE, mas por mostrarem a tendência de recuperação do mercado de trabalho.
trabalho. Mesmo que o dado de junho tenha sido garantido principalmente pela agricultura, no semestre até a indústria teve saldo positivo. A recuperação é bem gradual, mas o quadro é melhor que um ano atrás, quando só se falava em recordes de demissões. Agora tem essa geração de emprego formal, pequena, mas também tem empregos informais, tanto que a PNAD mostrou uma leve redução do número de desempregados por causa disso. E o rendimento médio, assim como a massa de salários, cresceu. Claro que para quem está desempregado nada disso importa, porque ainda está no pior dos mundos. E tem muita gente procurando emprego há muito tempo ou vivendo de pequenos serviços, na precariedade. Mas para quem está empregado, a inflação mais baixa já começa a ajudar até na recuperação do poder de compra, principalmente por facilitar a negociação de reajustes em percentuais um pouco maiores, em termos reais. Na fase de recessão pesada, boa parte das categorias sequer teve reajuste, ficava sem aumento e com o custo de vida em alta. Essa recuperação salarial, junto com um pequeno aumento da oferta de vagas, ajudam a melhorar o ambiente para a retomada da atividade. Retomada que também está sendo bem fraca e até por isso não se pode esperar uma reação mais firme do emprego. Porém, é bom lembrar que alguns indicadores apontam para a possibilidade de o segundo trimestre ter tido retração do PIB, com a nova crise política pós-delação da JBS. E mesmo assim, os dados do CAGED vieram um pouco mais positivos. Eu volto na quinta. Até lá. Na Venezuela, a oposição anunciou que mais de 7 milhões de eleitores votaram contra o governo de Nicolás Maduro. Pelo menos 7 milhões e 200 mil venezuelanos votaram contra a convocação de uma nova Constituição, proposta pelo presidente Nicolás Maduro. O governo não reconhece o resultado do plebiscito e diz que foi manipulado. Mesmo assim, para a oposição, a consulta atacou a legitimidade do governo Maduro e deu mais força para os protestos que já duram mais de 3 meses. O novo governo da Coreia do Sul propõe nova rodada de negociações militares com a Coreia do Norte. Essa é a primeira tentativa de diálogo para discutir maneiras de evitar atos de hostilidade perto da fronteira dos dois países. Moon Jae-in, que tomou posse em maio, prometeu em sua campanha engajar o regime norte-coreano no diálogo, bem como pressionar para impedir seu programa nuclear e de mísseis. A Coreia do Norte ainda não respondeu à proposta para conversas no próximo fim de semana. Agora as notícias do esporte, com Estela Gontijo e Anita Pasques. Depois do esporte, Maria Lídia entrevista ao vivo Aldo Fornazeri, diretor acadêmico da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. E o fim de semana foi de muitos gols pelo Campeonato Paulista. O Palmeiras venceu, Corinthians e Santos empataram, aliás, pelo Campeonato Brasileiro. E o São Paulo, Anita, continua na zona de rebaixamento. Boa noite e seja bem-vinda novamente. Obrigada, Estela. Boa noite. É isso mesmo, gente. O São Paulo perdeu para a Chapecoense e se manteve ali na zona do rebaixamento com apenas 12 pontos em 14 rodadas do campeonato. Já o Palmeiras venceu bem o Vitória em casa e agora está na 5ª posição da competição. O Santos e o Corinthians empataram. O Santos em 0-0 contra o Vasco, no Rio de Janeiro, e o Corinthians contra o Atlético Paranaense aqui em São Paulo. Mesmo assim, o time do Fábio Carille segue líder isoladíssimo da competição, com 36 pontos, 8 a mais que o vice-líder Grêmio. Veja os gols do fim de semana. Jogando em Itaquera, o Corinthians saiu perdendo do Atlético Paranaense, que abriu o placar com o Jonathan, que fez fila na área do Corinthians e marcou um golaço 1-0. O empate do time da casa veio com o Jô, que finalizou a bola vindo da esquerda, 1-1. A virada do Corinthians veio de novo com o Jô, que fez o 9º dele no campeonato. Aos 38 do segundo tempo, Otávio chutou, a bola desviou em Balbuena e enganou o goleiro Cássio. Final, Corinthians 2, Atlético Paranaense. No Allianz Parque, em São Paulo, o Palmeiras também saiu perdendo do Vitória, que abriu o placar com o William Correia. Na sequência, o juiz viu pênalti nessa jogada em cima do zagueiro Mina. Na cobrança, Roger Guedes bateu com firmeza para empatar. O Palmeiras virou o jogo ainda no primeiro tempo, com o capitão Dudu deixando a marca dele no jogo. No rebote de bola na trave de William, Mike chutou forte para ampliar a vantagem do Verdão, 3-1. O quarto do Palmeiras
Palmeiras veio de novo do capitão Dudu, que estava num domingo pra lá de inspirado. O Vitória ainda diminuiu com o David, mas não dava tempo para mais nada. Final 4 Palmeiras, 2 Vitória. O Grêmio recebeu a Ponte Preta e viu o time paulista sair na frente na infelicidade de Rafael Thierry, 1-0 Macaca. No segundo tempo, Lucas Barrios entrou em ação para salvar o tricolor gaúcho. Ele empatou o jogo aos 10 minutos e virou o placar cobrando o pênalti aos 25, 2-1. Quase no fim, Everton fez o terceiro e garantiu a vitória do Grêmio, que agora está a 8 pontos do líder Corinthians, 3-1. Na Arena Condá, em Santa Catarina, Diego Renan cobrou falta para dentro da área e Túlio de Melo fez 1-0 para a Chapecoense diante do São Paulo. Já no finalzinho da partida, Júnior Tavares perdeu a bola e Lucas Marques bateu forte para definir. Final, Chapecoense 2, São Paulo 0. Anitta, os números no São Paulo, né? As estatísticas não estão muito boas. Não estão, né? Nada tá bom lá, né? É jogador que vai embora, é técnico que chega. Bom, gente, o São Paulo tem o terceiro pior ataque da competição e a terceira pior defesa, né? 28% só de aproveitamento contra... agora o São Paulo vai pegar o Vasco e o Grêmio. O Vasco está em 8ª posição, ou seja, está ótimo, né? Perto do São Paulo. E o Grêmio é só vice-líder, ou seja, está incrível. 47% de aproveitamento para o Vasco e 66% de aproveitamento para o Grêmio. Ou seja, o São Paulo está péssimo. Quem é São Paulino tem que se desesperar. Tem nada favorecendo, né? E no fim de semana teve vitória do tenista brasileiro Marcelo Melo em Wimbledon, que se tornou o número 1 do ranking mundial de duplas. Maravilhoso, né? Demais, demais. O mineiro Marcelo Melo voltou a assumir o posto de melhor jogador do mundo nos torneios de duplas. O novo ranking da ATP foi divulgado durante a tarde e o brasileiro apareceu na primeira colocação após a histórica conquista de Wimbledon no fim de semana, numa disputa pra lá de emocionante e trazendo um título mais do que inédito para o Brasil. Foram quase 5 horas de jogo, 281 minutos da partida entre a dupla formada pelo brasileiro Marcelo Melo e o polonês Lukas Kubot, que enfrentaram o austríaco Oliver Marák e o croata Mate Pavic. Após 5 sets, Marcelo e o companheiro puderam soltar o grito de campeões do torneio britânico. Foi a primeira vez que um brasileiro conquistou o título de duplas masculinas em Wimbledon. Presente no local da partida, a família de Marcelo Melo foi à loucura, levando o tenista também às lágrimas. Lágrimas também do tenista suíço Roger Federer, que venceu a final do masculino e conquistou o torneio de Wimbledon pela 8ª vez, sendo o recordista histórico do torneio. Ele venceu a final contra o croata Marin Cilic e faturou o 19º título de Grand Slam da carreira dele e subiu para o 3º lugar do ranking anual de tenistas individuais da ATP. Parabéns para o Marcelo, né, novamente. Obrigada, Anitta. Obrigada, Estela. Até amanhã. Até amanhã. É com você, Gamberini. Condenada pela morte da enteada Isabela Nardoni, Ana Carolina Jatobá vai passar do regime fechado para o semiaberto. A madrasta da menina, que está presa em Tremembé desde 2008, também pode trabalhar fora da prisão, voltar ao presídio durante a noite e sair em datas especiais, como Dia das Mães, Natal e Ano Novo. A decisão é da Justiça de Taubaté, no Vale do Paraíba, que atendeu ao pedido da defesa do casal Nardoni. De acordo com os advogados, Ana Jatobá atingiu o tempo necessário para conseguir a progressão, por ter bom comportamento na prisão e nunca ter tido outra condenação na vida. Condenada a 26 anos e 8 meses de prisão pelo homicídio qualificado da menina de 5 anos, Ana Carolina está presa desde 2008, ano em que aconteceu o crime. A menina Isabela Nardoni morreu depois de ser jogada da janela do 6º andar do apartamento, na zona norte daqui de São Paulo, onde moravam o pai dela, a madrasta e 2 filhos do casal. Isabela estava sob os cuidados do pai, com quem ficava a cada 2 semanas. Alexandre Nardoni e a madrasta, Ana Carolina Jatobá, foram condenados pela morte e presos. Ela deve ser transferida para a ala que abriga presas do semiaberto, onde está Suzane von Richthofen, condenada pela morte dos pais. A expectativa é que ela já deixe a prisão pela primeira vez em agosto, na saída temporária de Dia dos Pais. Alexandre Nardoni, que pegou a sentença de 30 anos e 2 meses de prisão, continua preso em regime fechado em Tremembé.
A mãe de Isabela, Ana Carolina Oliveira, lamentou a decisão da Justiça. Ela disse estar chocada e arrasada. Em depoimento à Justiça Federal do Distrito Federal, o empresário Ike Batista negou o pagamento de propina para fechar negócios e receber recursos do FI-FGTS. Ike depôs na Justiça Federal como testemunha do doleiro Lúcio Funaro. Os dois foram citados em delação premiada de Alexandre Margotto. O empresário disse que Ike teria pago a Funaro e ao ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, para a liberação dos recursos. O empresário negou ter relações com Funaro e com Cunha, mas admitiu ter dado carona em seu avião ao ex-deputado uma vez, a pedido de um executivo de seu grupo empresarial. Quando questionado se Cunha interferiu para que recebesse os recursos do FI-FGTS, disse absolutamente não. Ike e sua defesa não quiseram responder se estão negociando delação premiada com a Justiça. O Executivo, porém, já teria preparado anexos de uma proposta de delação na qual deve citar o ex-presidente Lula. Daqui a pouquinho, Maria Lídia entrevista ao vivo o professor Aldo Fornazeri, diretor acadêmico da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. O impacto da condenação de Lula no cenário político nacional, na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Eu entrevisto o professor Aldo Fornazeri, diretor acadêmico da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Muito obrigada, professor, por estar conosco. Bom, a primeira questão é essa, a condenação de Lula, que, de certa forma, era esperada. Até na semana em que aconteceu, né, todo mundo falava, vai sair nessa semana. Não foi, não surpreendeu. Mas essa condenação pode radicalizar o processo político? Eu tenho minhas dúvidas, pelo seguinte, quer dizer, para que houvesse uma radicalização do processo político, o PT e as oposições deveriam ter aquilo que eu chamo capacidade de convocação nas ruas. E aparentemente, tanto o PT quanto os demais partidos de oposição e os próprios movimentos sociais perderam essa capacidade de mobilização nas ruas. Se isso aconteceu, quer dizer, o jogo político do país ele vai se definir em dois teatros. O teatro do Congresso, onde está se definindo aí a questão do Temer e tudo mais e tal, e o teatro do Judiciário, onde estão se definindo as questões de vários políticos, inclusive do Lula. Se esses dois teatros permanecerem como os fóruns principais das decisões políticas do país, podemos ter uma radicalização verborágica na internet, mas não uma radicalização real no contexto do que se decide no país. Agora, é interessante, professor, isso, o senhor falou da perda de capacidade de mobilização no PT, que era o partido que tinha essa maior capacidade, né, tinha militância e conseguia levar as pessoas às ruas. Agora, o curioso é que mesmo aqueles que queriam, porque queriam a condenação de Lula, porque não suporta o PT, nem Lula, etc., também essas pessoas não foram para a rua celebrar. Né? Então, a indiferença é que chamou a atenção, tanto do lado em que se supunha o próprio juiz Sérgio Moro teve a preocupação por se tratar de um ex-presidente, a questão do trauma, que ele especifica na sentença, e não pediu a prisão preventiva, ele condenou, mas não pediu. Mas do lado dos parceiros de Lula, dos aliados, a indignação não foi expressa, como se supunha que pudesse ser. Exatamente, quer dizer, o que a sociedade vive hoje? Ela vive um clima de saciedade e de saturação. É fadiga mesmo? Fadiga mesmo, quer dizer, de um lado, temos essa incapacidade e uma certa crise moral do PT e das esquerdas, e de outro lado, quer dizer, temos uma sociedade que queria uma limpeza ético-moral, que foi para as ruas e se mobilizou, e o resultado dessa mobilização foi a constituição de um governo que é uma verdadeira quadrilha. Quer dizer, aí vem uma decepção enorme, e a sociedade, digamos assim, ela perde a ânsia e a vontade de ir para as ruas novamente. E 2018? Que peso que tem também nessa decisão das pessoas? Pode estar vendo aí um temor, eu não vou para a rua, o eleitor vai me colar
com o Lula, que foi condenado por corrupção passiva, o eleitor vai me colar com o Temer, que está com essas denúncias, e o grupo deles, do PMDB. É esse medo que o PSDB está de continuar no governo, está lá rachado, sai, não sai, mas todos de olho em 2018. Isso pode, de fato, estar acontecendo? Veja o seguinte, a condenação do Lula, ela joga um grau de incerteza muito grande sobre 2018. Por quê? Porque não se sabe se Lula vai poder ser candidato ou não. Se Lula é candidato, teremos um tipo de eleição. Se Lula não for candidato, acho que teremos um outro tipo de eleição. Eu tendo a achar... Mas aí eu peço para o senhor, assim, se Lula for candidato, teremos um tipo de eleição que a gente já conhece. Se não for, que outro tipo de eleição seria? Bom, eu acho que se Lula for candidato, nós teremos uma radicalização muito grande do processo político. Porque parte da sociedade não aceitará a candidatura do Lula e provavelmente poderemos ter uma polarização entre Lula e Bolsonaro. Se o Lula não for candidato, eu tendo a acreditar que as eleições terão um perfil mais aberto, mais de debate político e de menos polarização e menos radicalização. Qual cenário é mais adequado ao Brasil? Eu não sei. Eu, pessoalmente, como eu gosto do conflito político e acho que o conflito político é importante para o Brasil, eu penso que seria melhor um cenário com o debate Lula, mais agressivo. Com um debate mais agressivo e com o Lula como candidato. E Rodrigo Maia, essa figura que está tendo destaque aí, ele foi guinado à condição de presidente da Câmara, está ali, ele está sendo visto como alguém que disfarçadamente articula contra Temer, falam que ele é o Temer do Temer. Então sai tudo isso, que ele foi picado pela mosca azul e que não tira o olho da cadeira de Temer pensando em 2018. Exatamente, agora ele é uma grande incógnita, porque ele não é um político de projeção nacional. Nenhuma. Ele não tem liderança de massa. Quer dizer, para ele se viabilizar como candidato, em um ano ele teria que fazer um governo tão extraordinário que pudesse empolgar parte do eleitorado. E, além disso, eu entendo que o PSDB não aceitaria compor uma chapa com o Rodrigo Maia na cabeça. Então, ele ficaria num campo muito restrito, ou a não ser que o chamado centrão, que hoje, de certa forma, é o campo de sustentação do Temer no Congresso, se comporia com uma candidatura do Rodrigo Maia. Então, o que nós vemos para 2018 é fundamentalmente um cenário de incertezas. Agradeço muito, professor, seus esclarecimentos, sua análise. Muito obrigado. Uma boa noite. Boa noite, eu que agradeço. Gamberini. O Jornal da Gazeta termina aqui. Acesse o site do Jornal da Gazeta e possa rever essa edição. Mais notícias em nossa edição das 10 também. Uma boa noite para você. Boa noite e até amanhã. Confira uma grande homenagem a Rony Fon no Todo Seu de hoje, 10h30 da noite.